aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E sim, é mais uma super lista para vocês, que eu tô ligado que vocês gostam, né? E como prometido, o vídeo do... Que vídeo que é? O Lanterna Verde mais poderoso de cada tropa bateu 10 mil likes. E eu falei que se batesse eu ia trazer esse vídeo aqui que eu estou trazendo agora. Então muito obrigado. Eu adoro quando eu peço uma meta de likes e vocês ajudam a bater, porque, mano, isso é satisfatório de verdade. Falando nisso, vamos tentar bater 10 mil likes de novo. Demorou? Conto com vocês. Já aproveita e se inscreve no canal também, porque se inscrevendo você se torna um Hunter e entra para a equipe Super Hero. Vocês estão ligados? Estamos rumo a 600 mil Hunters. Valeu, vamos ao vídeo. Eu sei que pode parecer estranho, mas não tem jeito, mano. A gente tem que citar aqui o Sinestro como um dos Lanternas Verdes mais poderosos de todos os tempos. Sim, eu sei que ele é o Lanterna Amarelo, eu sei que ele é o principal vilão da tropa dos Lanternas Verdes, eu sei. Mas nem sempre foi assim, né, gente? Pra quem não sabe, antes de tudo, o Sinestro era um Lanterna Verde. E não só isso, ele já foi o mentor do Hal Jordan. E tem mais. Ele já foi considerado o melhor Lanterna Verde de toda a tropa, porque o seu setor era o mais organizado, o que sempre estava a salvo, sabe? Além disso, ele nunca tinha sido derrotado em nenhuma batalha e era possuidor de uma enorme força de vontade. O problema é que o Sinestro era obcecado pela perfeição, tanto que isso acabou corrompendo ele. Com o seu anel da tropa dos Lanternas Verdes, ele voltou para o seu planeta natal e tentou implementar a ordem lá, só que de maneira errada, porque ele instalou uma ditadura onde ele era o líder absoluto. Só que mais tarde, o Hal Jordan descobriu que o Sinestro estava usando seus poderes para o mal e conseguiu derrotá-lo. Com isso, o Sinestro foi levado a julgamento e banido para o universo de antimatéria. E foi lá onde ele forjou o Anel do Poder Amarelo e se tornou um grandioso vilão. Além de ser um dos mais poderosos, o Kilowog também é um dos mais importantes Lanternas Verdes de toda a tropa. Pois é, mano, esse cara grandão aí é um instrutor do treinamento de combate. A maioria dos Lanternas Verdes que nós conhecemos foram treinados por ele, inclusive o Hal Jordan. Quando o assunto é controle de poder do anel, com certeza o Kilowog é um grande destaque por possuir um enorme domínio, desde os princípios básicos de controle até a aplicação mais avançada de construção. Tudo isso sem contar que a sua estrutura física já é extremamente intimidante, né? Ele é muito grande, muito forte, o que faz dele um ser poderoso mesmo sem o anel. Já com o anel, ele foi capaz de dar uma volta ao redor do mundo em questão de segundos. Outro feito importante é que ele já saiu na porrada com o Superman de igual para igual, e até conseguiu subjugá-lo. Além disso, esse monstrão já foi capaz de sobreviver durante a explosão de um planeta. Maluco é brabo, fi. Bom, eu acabei de apresentar pra vocês o Kilowog, que é um cara grandão lá, mó parrudão assim, ó. Alto, forte, bacana, supimpa. Mas o maior Lanterna Verde em questão de tamanho é o planeta Mogo. Sim, mano, é isso mesmo. Tem um integrante da tropa dos Lanternas Verdes que é um planeta. O Mogo é um planeta vivo. Ele possui consciência. Que doideira, né, mano? Um planeta sendo um lanterna. Mó brisa, filho. Mas esse planetinha aí não está aqui nessa lista à toa não, queridão. Com certeza ele é um dos Lanternas Verdes mais poderosos de todos. Pra vocês terem ideia, quando os Lanternas Negros foram atacá-lo, ele absorveu todos. Sim, ele literalmente sugou todos os vilões que estavam te atacando de uma só vez. Foi tipo assim, a sua superfície aspirou os Lanternas e ele foi puxando todos eles para dentro do seu núcleo. Ou seja, desintegrou todo mundo por conta do seu calor interno. Além disso, o Mogo também é capaz de purificar as pessoas da influência de anéis corruptores, como aconteceu com o Guy Gardner, que tinha sido corrompido pelo Anel Vermelho, e o Mogo conseguiu convertê-lo para a Lanterna Verde novamente. E não é só isso não, o nosso redondinho aqui também é capaz de disparar enormes explosões de energia por ser um Lanterna Verde. Tá calor, bicho. Calorzinho bom. Não tô reclamando não. Calor é gostoso, eu gosto de calor. Mas daí tem que moer na garganta enquanto vai falando. Olá lá, mas que calor.
Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Carnaval, eu amo carnaval, eu amo carnaval. Mano, eu tenho que parar com essas brisas do nada, né, velho? Do nada eu briso, mano. Eu sou um retardado. Hunters, aqui, vamos conversar sério. Pensa comigo, o Anel dos Lanternas Verdes é uma das armas mais poderosas que existem nos quadrinhos. Tipo, é só pensar que um humano normal fica extremamente poderoso quando usa um anel. Como, por exemplo, o Hal Jordan. Ele é um humano, mas quando põe um anel, fica poderoso. Mas, e se por um acaso, o Lanterna já fosse mega poderoso mesmo sem o seu anel? Pra deixar mais claro, e se ele fosse tão poderoso quanto o Superman e mesmo assim ainda se tornasse um Lanterna Verde? Pois é, esse cara existe nos quadrinhos e se chama Sodan Yat. Ele é um alienígena da raça Daxamita, que é uma raça descendente dos Kryptonianos. Sendo assim, do mesmo jeito que o Sol Amarelo desperta os poderes do Superman, o Sodan também fica mega poderoso quando entra em contato com os raios solares. Ele foi escolhido para ser um integrante da Tropa dos Lanternas Verdes por conta da sua grande força de vontade. Ele era tão especial que os Guardiões escolheram ele para ser o hospedeiro da entidade Ion, que, para quem não sabe, é a encarnação viva da própria força de vontade. Pra vocês terem ideia do quão poderoso esse cara ficou, ele lutou de igual para igual contra o Superboy Primordial, que é uma versão maligna do Superman e que é extremamente poderoso. E o mais impressionante, esse cara sobreviveu a 2 ataques do Anti-Monitor, que foi o grande vilão causador da crise nas Infinitas Terras. Ah, e uma coisa que é muito legal, é que ele conseguiu alterar a cor do Sol do seu planeta. O Sol era vermelho e ele mudou para amarelo. Ele fez isso para que todos os habitantes do planeta ganhassem superpoderes e expulsassem o exército do Mongul que estava prestes a destruir o mundo. Agora vamos falar dele, né, Hunters? É, ele mesmo. Eu sei que você tá aqui só pra ver esse cara nessa lista. E é claro, não tem como ele não estar. Hal Jordan é o Lanterna Verde mais conhecido entre todos e também o mais querido entre os fãs. Esse cara foi o primeiro humano a ser escolhido pelo Anel Energético para se tornar um Lanterna Verde. A sua força de vontade é inacreditável, o que faz com que ele seja muito poderoso. Esse maluco viveu várias aventuras épicas nos quadrinhos para defender o planeta Terra e também a sua tropa. Como por exemplo nas histórias A Noite Mais Densa e A Guerra dos Anéis, onde ele mostrou que a sua força de vontade é incomparável. Um dos seus maiores níveis de força foi quando ele foi possuído pelo Parallax, que é a entidade do medo, e ficou mega poderoso. Tudo bem que ele foi corrompido e se tornou um vilão, mas o que importa aqui é os seus poderes. Ele confrontou e venceu os maiores Lanternas Verdes e ainda usou vários anéis de uma só vez. Além disso, nessa sua fase ele foi capaz de ficar gigante, de viajar no tempo sem esforço, derrotou o Superman facilmente, conseguiu literalmente rasgar o rosto do Espectro, que é um dos seres mais poderosos da DC, e o mais incrível de tudo, na saga Zero Hora, ele desfez e refez todo o universo. Mas, mesmo sem estar possuído pela entidade do Parallax, o Hal ainda possui a maior força de vontade que já existiu, e para um Lanterna Verde, isso é o que realmente importa. Bom, eu acabei de falar do Lanterna Verde mais amado e provavelmente o que eu vou falar agora é o mais odiado. O Guy Gardner é super arrogante, às vezes chega a ser um idiota e um belo de um babaca. Mas temos que concordar aqui que ele é um dos Lanternas Verdes mais poderosos de toda a tropa. Ele é um humano que quase foi escolhido antes do Hal Jordan para se tornar um Lanterna. Ele só perdeu a posição porque o Hal estava mais próximo do Abin Sur, que foi o Lanterna Verde que morreu e passou o anel. Mas, depois de um tempo, o Guy foi escolhido pelos Guardiões do Universo para ser o substituto do Hal Jordan. Isso porque ele possui uma enorme força de vontade. Só com a sua força de vontade, ele foi capaz de evitar o controle mental do Parallax, que é a entidade do medo. Isso enquanto o vilão estava controlando praticamente todo o resto da tropa. E ele estava lá firmão, conseguiu se manter. E mano, a sua força de vontade é tão grande que mesmo sem o seu anel, ele foi capaz de superar um ataque de uma lanterna da tropa do Sinestro. Tudo isso na base da força de vontade pura. E é por isso que ele é tão poderoso. O poder do Anel Energético Verde depende somente da força de vontade do seu portador. Quanto mais força de vontade, mais poder. E com o anel, o Guy se torna muito forte, resistente e também se torna mega rápido, sendo capaz de viajar vários anos-luz em questão de muito pouco tempo.
O Guy Gardner recebeu um grande destaque quando entrou para a equipe Liga da Justiça Internacional em 1987. Para uma grande legião de fãs, o John Stewart é um dos melhores Lanternas Verdes de todos os tempos. E isso, é claro, se deve à série animada Liga da Justiça, onde o John era um dos integrantes principais. Tem algo errado. Eu sei, mas não... Não é isso. Não era pra ser assim. Quando viajamos pelo tempo, vimos meu filho, meu e da Shaera. Nós temos que ficar juntos, é o nosso destino. O John Stewart foi o terceiro humano a ser escolhido para se tornar um Lanterna Verde, e ele foi o principal substituto do Hal Jordan lá na década de 80, depois que o Guy Gardner acabou se machucando gravemente. E ao contrário do Guy, o John Stewart é um cara completamente sério e determinado. Por já ter passado por algumas tragédias durante a sua trajetória, ele sempre faz de tudo para tentar salvar vidas. Hunters, para vocês terem ideia do que esse cara já foi capaz de fazer com seu anel energético, ele literalmente segurou a Terra e manteve ela protegida para não explodir. Além disso, a versatilidade dele com o anel é tão grande que ele já foi capaz de criar uma cura para um vírus mortal que estava assustando o planeta inteiro. Uma coisa interessante é que antes de ser herói, o John era um veterano da Marinha e formado em arquitetura. Por conta disso, as suas construções são as mais incríveis e resistentes, porque não possuem somente uma carcaça, ela é feita inteiramente de dentro para fora, como um arquiteto planejaria mesmo. O Kyle Rayner, com certeza, é um dos Lanternas Verdes mais poderosos de toda a tropa. Na moral, ele é top 3 sossegadinho, sossegado. Algumas opiniões dizem que ele é o maior e melhor Lanterna Verde de todos os tempos. Outras opiniões discordam. Mas o que não dá pra discordar é que esse carinha merece um lugar especial aqui nessa lista. O Kyle Rayner foi o quarto humano a ser escolhido para portar um anel dos Lanternas Verdes. Ele foi escolhido pelo Guardião do Universo chamado Gantê. Isso depois que o Hal Jordan pirou, se tornou maligno e derrotou toda a tropa, além de destruir a bateria central de Oa, que é a principal fonte de energia dos Lanternas Verdes. O Kyle também já se tornou a entidade Ion, onde ele tinha o poder de controlar o tempo, espaço e até mesmo a realidade. Sem contar que ele nem precisava de um anel e ainda tinha energia ilimitada. Praticamente foi ele quem reestruturou toda a tropa dos Lanternas Verdes depois que o Hal Jordan destruiu tudo. Ele usou seu poder para recarregar a bateria central de Oa e dar uma nova vida à tropa. O bacana é que antes de ser herói, o Kyle era um artista plástico. E por isso, as suas construções com a energia do anel são sempre as melhores, por conta da sua incrível criatividade. Além disso, o Kyle também já usou todas as cores de anéis energéticos de uma só vez e acabou se transformando no Lanterna Branco, ficando extremamente poderoso. Ele sempre foi muito elogiado pelos fãs por saber lidar com seus poderes com muita responsabilidade e por usar muito bem todas as suas fantásticas habilidades. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais. O fim está chegando, o fim está próximo. Que massa!